Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. A paz do Senhor, jovens. A caminhada cristã é marcada por lutas, mas Deus sempre levanta um povo fiel, um remanescente que não se dobra diante das muitas pressões. Assim como Elias se sentiu sozinho e com medo, muitos jovens também enfrentam momentos de fraqueza, mas a pergunta é: estamos realmente firmes em Cristo? E hoje o nosso tema é: estás firme? E vamos refletir juntos sobre como permanecer firmes e fazer parte desse remanescente que confia totalmente no Senhor. Para isso, recebemos hoje o presbítero Marcos André, que com certeza tem muitas experiências para compartilhar conosco. Seja muito bem-vindo, presbítero Marcos, a paz do Senhor. Amém, irmão Everton. É um prazer estar aqui no Espaço Jovem e com todos da Rede Brasil para adorar a Deus e aprendermos juntos. Que bênção, é muito bom também tê-lo conosco nesse momento e tenho certeza que vai ser de bênção para as nossas vidas nesse momento. Em nome de Jesus. E no louvor estamos com a cantora Rebeca Lira. A paz do Senhor, Rebeca, seja muito bem-vinda. Amém, glória a Deus. Para mim também é um prazer poder estar aqui mais uma vez para adorar e também aprender um pouco mais do que o Senhor tem a nos ensinar através de sua palavra. Glória a Deus, que bênção, Rebeca. É muito bom também tê-la conosco participando dessa programação abençoada. E nossa alegria aumenta com a participação dos jovens que estão conosco aqui também na arquibancada, da área 35 do bairro de Guararapes e também os jovens da área 46 no bairro de Totó, aqui em Recife. A paz do Senhor, juventude. Amém. Que bênção, sejam muito bem-vindos. É muito bom tê-los conosco também e tenho certeza que vai valer a pena o esforço de vocês de vir participar dessa programação abençoada. E também os irmãos que estão acompanhando, né, lá nas áreas, vão estar acompanhando vocês, vendo vocês aqui e tenho certeza que eles vão estar na torcida vibrando também. Deus abençoe a vida de vocês e dos coordenadores e irmãos que estão nos acompanhando nesse momento em casa. Bênção de Deus. E vamos iniciar a nossa conversa de hoje e vamos perguntar aqui ao nosso presbítero convidado, presbítero Marcos, o que significa de forma prática, né, estar firme espiritualmente? Muito bem, irmão Everton. É ter bases mediante a sua fé. No que creio, em quem creio, por que creio. Porque a firmeza da nossa fé está naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos. Muitas vezes a gente é levado a pensar e a sermos induzidos por aquilo que me disseram, por aquilo que fui direcionado, mas eu não busco pessoalmente aquele crescimento espiritual, sim, aquela firmeza, de modo que as minhas convicções, elas não são firmes pelo que apenas alguém disse, sim, mas pelas convicções pessoais, sim, haja vista as minhas bases que foram fincadas, foram fundadas mediante a meditação da palavra, mediante a compreensão e o aprendizado dos meus líderes, e a consistência da nossa firmeza espiritual vai dessas bases da nossa fé. Bem, o senhor falou sobre base, o senhor falou sobre no que cremos, né? Sobre nossas crenças, e tem um texto que eu acho muito bonito na palavra, é Cristo se reportando em um dos seus sermões, né, falando sobre firmeza também. Ele comparando o homem, né, que ouvia o que ele falava, sim, e praticava. Isso. Na verdade, é um aprendizado para todos nós, como igreja, para todos os jovens da casa do Senhor, todo aquele que professa a fé em Cristo. Ele diz assim que assemelhava ele com um homem que construía sua casa sobre a rocha. Isso. É aquele que ouvia e que praticava. Falando de firmeza, e enquanto o senhor estava falando, eu estava lembrando dessa passagem. E eu acho muito bonito porque tem uma parte que diz assim, que ele cavou e cavou bem fundo. E esse detalhe dá uma firmeza muito grande na construção
de uma casa, né? Esse alicerce. E ele diz assim que ele cavou fundo e veio as dificuldades. Veio os ventos fortes, né? Veio a tempestade. E quando passou, a casa estava lá firme. E mais para baixo ele dá o exemplo do homem que ouviu as palavras, mas que não praticou. E construiu aquela casa sobre areia. E a adversidade que veio para o homem que construiu a casa na rocha, veio também para aquele homem que construiu agora a sua casa sobre areia. E foi bem diferente. Sim. Não é verdade? Então, quando nós ouvimos a palavra, como o senhor bem citou, praticamos, cremos, né? E a gente percebe que acontece do mesmo jeito que aconteceu com aqueles homens. Nós estamos arrodeados de inúmeras dificuldades, mas quando ouvimos e praticamos a palavra de Deus, estamos firmes. Então pode vir chuva, pode vir vento, Sim. mas nós vamos estar abrigados em Deus. E em falar nessa passagem bíblica, a gente aprende de forma clara que ter a firmeza espiritual não significa ausência de problemas. Verdade. Ausência de crises, né? Porque eu estou firme, então não vai acontecer nada, tá tudo bem, porque agora eu estou firme, nada vai me abalar. Não, pelo contrário. A minha firmeza espiritual, também, diante dela, vão vir dificuldades. Verdade. É quando a minha firmeza vai ser posta à prova. Verdade. Não é? Então, Jesus, quando falou dos dois construtores, Sim. ele disse, um construiu sobre a rocha, outro sobre a areia. E as dificuldades, como o senhor bem disse, as dificuldades foram as mesmas. Verdade. Foi o vento, foi a tempestade, foi a água que correu e cedeu a casa que estava construída na areia, porque ele não colocou em prática. Ou seja, a sua firmeza espiritual não estava estabelecida, era temporária. Verdade. Às vezes, é o contexto que alguém age de forma passageira, Sim. efêmera, sem firmeza no contexto das suas decisões, Sim. da sua fé, às vezes por influência. Verdade. É tão bom, é interessante, eu gosto, mas ainda não tomou a decisão, como a gente Verdade. diz. Mesmo aqueles que nasceram no Evangelho, irmão Sim. Everton, vai precisar um dia decidir Sim. firmar a sua fé. Verdade. Né? Ter uma experiência com o Senhor, Verdade. porque as dificuldades virão e se a gente não estiver firme, Verdade. pode acontecer o que aconteceu com o construtor da casa na areia. A Bíblia diz que caiu e foi grande a sua queda. Verdade. E o senhor falou, eu vou pegando gancho nas palavras que o senhor vai falando, porque vai alimentando, né, e vai instigando a gente a querer conversar mais. Conversar sobre a Bíblia é muito bom. Não é verdade? O senhor falou sobre experiência e eu acredito que cada um de nós, crentes, principalmente os jovens que estão começando agora nessa caminhada de fé, ter experiências com Deus. Sim. Isso é imprescindível, não é verdade? E essas experiências, por mais difíceis que sejam, elas nos levam para mais perto de Deus. E elas nos fazem crescer, Sim. não é verdade? O senhor falou sobre ter essa experiência, esse crescimento. E ontem eu estava conversando com um grupo de irmãos e eu lembrei de uma frase que li uma vez que dizia assim, às vezes as tempestades da vida são tão grandes e Deus muitas vezes nos permite passar por essas tempestades, essas dificuldades da vida. E às vezes ele acalma o mar, né? Tem vezes que ele acalma o mar e a gente consegue seguir aquela viagem como os discípulos em bonança, não é verdade? Mas tem vezes que ele acalma o marinheiro, né? Como ele chegou para os discípulos no meio daquela tempestade e disse assim, não temas, sou eu, não é verdade? Sim. E a continuação do pensamento da frase dizia assim, mas tem hora que ele nos ensina a nadar, né? Porque cada situação, Deus ele nos conduz para que possamos ter experiências com Ele. Não é verdade? Para que possamos crescer. E através dessa experiência, através desse crescimento, Ele vai desenvolvendo essa firmeza. Mas, presbítero, quais situações do nosso dia a dia mais ameaçam a firmeza dos jovens cristãos hoje? Bom, Everton, nessa pergunta interessante, eu poderia dizer o que não dificulta, né, a vida da firmeza do jovem. Além das influências, né, as influências externas, existem as más amizades, né? Sim. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Sim. Né? E além das influências externas, às vezes
o jovem ele é levado a se posicionar na sociedade, e para poder se posicionar, ele termina fazendo o errado, esquecendo, como diz a Bíblia, os marcos antigos, Sim. para poder se colocar bem na sociedade, ser bem visto, ser bem quisto. Sim, não é? verdade. E além dessas influências, claro, o diabo, Verdade. a carne, o mundo, não é? Com as suas propostas que atraem, porque o pecado ele é atrativo, Sim, não é? O pecado é atrativo, só que ele é prejudicial. muito, verdade. O sábio Salomão disse: anda conforme o caminho da tua vista, mas saiba que no final você vai ter o resultado da cobrança, né? O mal vai vir sobre você. Alguém disse de que o plantio, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Verdade. Então, o mundo em si, o diabo, que é o maior inimigo de todos nós, de cada um de nós, a carne, ele tem as suas propostas que dificultam a nossa vida e dificultam a nossa firmeza espiritual e, às vezes, os contextos internos. Verdade. Né? As nossas guerras internas, os nossos problemas e, às vezes, o medo de poder expor, Verdade. de procurar o pai, às vezes, o líder, Verdade. e mostrar as suas dificuldades internas para não continuar ou não conseguir se firmar, manter-se Verdade. constante, como diz o apóstolo Paulo. Verdade. Firmes e constantes. Constante. É muito interessante tudo quanto o senhor falou, e principalmente essa questão das situações externas. Todo mundo está vendo, né? Sim. Todo mundo está vendo, quem sabe ali na escola, na faculdade, no dia a dia em casa, entre os amigos, mas existem as situações internas, Sim, que só quem conhece é Deus e você. isso. E algumas delas partindo até do nosso adversário, Sim. que planta, né? Justo. Que semeia. Mas em tudo isso, a gente precisa buscar força em Deus para que Ele possa continuar, né, através do seu Espírito, nos ajudando. Mas, presbítero, já temos uma pergunta aqui da nossa plateia, da jovem Andrea Beatriz, da área 45. Então, vamos à pergunta. Os jovens estão bem afiados aí no assunto, viu? E é bom essa participação deles. Deus me ajude. Vamos lá? A paz do Senhor a todos. Amém. A minha pergunta é: como se manter firme contra as investidas do inimigo no ambiente hostil? Muito bem. Muito bem. Como se manter firme? Irmã Andrea. Muito bem, irmã Andrea. A maneira que a gente tem para se manter firme, a Bíblia diz que o avisado vê o mal Sim. e se desvia. Verdade. Não é? Então, a maneira da gente se manter firme é ter os nossos olhos fitos em Deus, ao ponto de que a gente compreenda a verdade do Evangelho baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É impossível a gente ficar firme com pensamentos de influenciadores, Verdade. pensamentos de pessoas que, às vezes, não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. E eu, por si, sendo um crente em Jesus Cristo, que estou em construção da minha fé, eu não me baseio pela palavra. Verdade. Então, a forma de que a gente tem é basear-se pela palavra, Sim. é viver por ela. E como é que eu vou me basear, viver por ela, me condicionar, me dirigir por ela, se eu sequer tenho tempo com ela? Verdade. Não é? Então, a Bíblia Sagrada é minha fonte. Então, eu posso me afastar desse mundo hostil, eu posso me manter firme, mesmo diante do contexto, regrando a minha vida pela palavra. O salmista disse que, como purificará o jovem o seu caminho? Ele disse, observando, conforme a sua palavra. E esse observar não é olhar, é colocar em prática, é colocar em execução. É verdade. E principalmente essa questão de colocar em prática. Sim. Não é verdade? Não adianta o jovem ele apenas ler, apenas fazer uma leitura como que estivesse lendo um livro qualquer, ou uma manchete, um jornal, uma revista. A palavra ela vai surtir efeito quando lemos e praticamos. Não é verdade? E principalmente no ambiente hostil. Não é verdade? Paulo disse que a vida dele era uma carta lida pelos homens. E assim é a vida de um jovem cristão. Assim é a vida de um crente. Na verdade, de alguém que professa a fé em Cristo. É muito interessante, presbítero, esse analisar. E hoje nós dispomos as armas do crente em si, né? Do jovem cristão,
nós temos, o senhor bem frisou, a Bíblia, essa comunhão, na Sim. realidade, com Deus. E isso eu acredito que facilita um pouco. É o nosso lidar, né? É diário, seja como já frisamos aqui, na escola, na faculdade, dentro de casa, porque tem jovens que, não sei se é o caso de alguns que estão aqui, mas pode até ser, ou até de alguém que está nos acompanhando, que é crente, né? Vai para a igreja, está inserido ali nos programas da igreja, hoje até no Pernambuco para Cristo, está saindo ali evangelizando, escola dominical, culto de oração, mas vive momentos assim difíceis, né? É crente, mas dentro de casa às vezes tem um pai que não é, a mãe, ou algum membro da família, e ele está inserido nesse contexto. Então, se ele não tiver essa vida ativa de comunhão com Deus, uma vida de meditação da palavra, orando, jejuando, buscando a Deus, vai ser muito difícil ele conseguir sobressair. E o senhor falando dessa questão da leitura, da meditação da palavra, uma pessoa disse uma vez, eu achei muito interessante, nós brasileiros lemos muito pouco em relação a outros países, né? Os europeus, por exemplo. Né? A média de leitura brasileira é baixíssima. Verdade. Aí, em falar do contexto cristão, alguém disse assim, um crente pode até não gostar de ler muito livro, ele só não pode não gostar de ler a Bíblia. Verdade. É obrigação, é a tua fonte de fé. Verdade. Então você precisa amar, você precisa zelar pelo momento de leitura da palavra de Deus, para que você possa ter a sua vida direcionada. Verdade. E o senhor falou sobre leitura, sempre a gente vê, até o nosso pastor mesmo, né? Sim. Todos os cultos, ele sempre indica livros que hoje nós temos pela nossa editora, né? Pela Beré. Então, nós temos aí um acesso muito bom de livros que podem também nos auxiliar, né? Quanto a essa caminhada cristã. Mas, presbítero, como podemos estar ativos na igreja, mas não ser firmes em Cristo, né? Isso de fato acontece? Como podemos identificar isso? É interessante essa pergunta, irmão Everton, porque é possível que a pessoa esteja ativa na igreja, mas não esteja firme. Foi como o senhor falou agora há pouco, né? Às vezes a pessoa está envolvida em todas as programações, canta, recita jogral, poesia, não é? Está envolvido ali, toca, não é? É cantor, às vezes está até iniciando ali na palavra de Deus, mas não está firme espiritualmente. Quando o senhor falando desse assunto, me reporta à memória o contexto da vida de Naamã. Sim. Naamã a Bíblia informa, né, que ele era um homem de guerra, era um homem valoroso, era um homem respeitado na sua cidade. Sim. Porque todas as batalhas que ele ia, ele vencia. Verdade. Porém, leproso. E às vezes, irmão Everton, a gente tem essa característica, eu poderia dizer, a síndrome de Naamã. Sim. Que às vezes eu estou bem armado, eu estou demonstravelmente bem, né? Eu estou lá com a minha couraça, estou com a minha espada, estou guerreando, estou envolvido em tudo, mas na realidade quando eu tiro a couraça, tem lepra. Eu estou aparentemente bem, mas eu não estou firme, eu não estou saudável. Mas aí a gente tem a ajuda de Deus. Verdade. Tem a voz de Deus na casa da gente. A casa da gente pode ser tanto o nosso lar, como pode ser a igreja. Sim. De onde a voz de Deus parte? Aí a jovem cativa diz assim, se ele fosse conhecer o profeta que tem na minha cidade, ele ficaria curado. Quando o contexto da pergunta demonstra que às vezes é possível um jovem aparentemente estar firme, um crente está aparentemente agindo, ativo na obra, mas não está firme, é possível. Jesus disse para os fariseus, vocês são sepulcro caiado. Verdade. O que é o sepulcro caiado? Quando a gente vê o sepulcro todo pintado, todo bonitinho, bota flor, bota um bocado de adereço, mas por dentro quem está? Um morto. Presbítero, a resposta ela está instigante, né? Está fazendo a gente adentrar mesmo no assunto, mas eu vou pedir só uma pausa, a gente vai para o próximo quadro, mas já o senhor volta com a conclusão dessa resposta aí, que tem muita coisa boa, viu? Agora a gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa aqui, para começar o primeiro quiz bíblico de hoje, que é Quem Sou Eu? Vamos lá?
Nesse quadro daremos algumas dicas e os jovens que estão aqui, eles tentarão identificar quem é o personagem bíblico que estamos falando. Vamos lá, vocês já estão aí preparados, apostos, né? Jovem da Assembleia de Deus é assim. É pronto. Tudo pronto. Glória a Jesus. Então, vamos lá. A primeira pergunta, a primeira interação nesse momento. Na tela, meu nome é a forma grega de Eleazar e significa Deus ajudou. Será que já tem algum jovem aí que, bom de Bíblia, que teria essa resposta? A segunda dica, para ver aqui os nossos jovens, a segunda dica é: moro em Betânia. E tá melhorando aí, viu? Ainda não? Eles estão pensando, né? Eles estão pensando. A terceira dica: tenho duas irmãs muito conhecidas. Ali, o jovem ali atrás levantou primeiro a mão. Microfone para ele, por favor. Teu nome? Neemias Sobral. Neemias Sobral. Neemias aqui, ó. O senhor falou de Neemias. Neemias é da área 35. 35. Neemias, qual a resposta? Lázaro. Olha aí. A tela, já temos a resposta na tela? Muito bem. Lázaro, irmão de Marta e Maria. Parabéns, Neemias. Muito bem. Vamos à segunda, então? Na tela, a primeira dica. Meu nome significa puro. Olha, é fácil essa daí também, viu? Muito fácil. Algum jovem? Não? A segunda dica. Sou um servidor público na cidade de Jericó. Ficou mais fácil. E aí, alguém arrisca? Não? Aqui, vamos lá, olha, aqui apareceu um jovem. Teu nome? Jackson, área Jackson 35. da área 35 também. Jackson, quem seria esse personagem? Zaqueu. Zaqueu. Muito bem, resposta certa. Zaqueu. Essa é a resposta. A terceira dica seria: mas graças a um sicômoro consegui ver quem era Jesus. Muito bem, parabéns. Muito bem. Vamos à terceira então, a terceira interação. Na tela, a primeira dica: meu nome significa vitorioso sobre o povo. Será que alguém arrisca? Pelo menos um chute assim? Não? Então vamos à segunda dica. Uma das conversas mais conhecidas da Bíblia aconteceu à noite entre mim e outro mestre. Ali o jovem que levantou a mão. Teu nome? É Cauã Ambrósio. Como? Cauã Ambrósio. Cauã Ambrósio. Ambrósio. Muito bonito, gostei do nome, viu? Cauã Ambrósio é da área 46. 46. Cauã, qual seria a resposta? Nicodemos. Nicodemos. Vamos ver a terceira dica, então? E ele me disse que era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Parabéns, Cauã. A resposta na tela: Nicodemos. Muito bem, parabéns. Os jovens aí, olha, bom de Bíblia. Parabéns pela participação e, mesmo chutando, acertaram. Glória a Jesus. Agora vamos para um rápido intervalo, mas antes disso, vamos de louvor com a nossa cantora Rebeca Lira. E você não pode sair daí, tá bom? Já já estaremos de volta. Glória a Deus, vamos adorar a Jesus. Aleluia. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte
forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro sou se frágil me sentir. E que não sou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre, oh, aleluia. Tudo que eu tenho, oh, aleluia, Jesus. A minha identidade e valor eu só encontro em ti. É por isso que eu estou firme, Jesus. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Oh, aleluia, você crê? Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Oh, aleluia! E as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. Estamos de volta e hoje, o Espaço Jovem dessa semana, estamos com uma pergunta. E a pergunta é: estás firme? E está conosco aqui para compartilhar dessa temática tão especial o presbítero Marcos André. Amém. E no último bloco, fomos aqui para uma interação com jovens, uma canção com a nossa irmã Rebeca Lira, e também ficamos aqui de voltar com a conclusão daquela sua resposta. Mas antes de passar para o Senhor, surgiu aqui uma pergunta dentre os jovens que estão nos acompanhando nessa programação, participando conosco, a jovem Clara, lá da área 45, e faz 45 não, 40 aí? Sim. 46, tá vendo por pouco. E tá dentro do contexto que a gente vinha conversando, né? Eu achei muito interessante e vamos passar aqui a oportunidade para a jovem Clara estar fazendo a pergunta. Ninguém vai perceber que a irmã dela tá do lado dela, né? Clara, fique à vontade. Pai do Senhor, Amém. Amém. como podemos saber se estamos verdadeiramente firmes em Deus ou apenas acomodados a uma rotina religiosa? Muito boa pergunta dela, né? Embasando aí o que estávamos comentando antes de voltarmos, né, a esse bloco. Então, fique à vontade, presbítero. Amém, irmã. Irmã Clara, a gente conhece pelos frutos, né? A palavra de Deus diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. É possível a gente notar, é visível que às vezes a gente está vivendo apenas de aparência, não é? Apenas de aparência. Quando no contexto real nós não somos quem dizemos que somos, porque as circunstâncias provam a nossa firmeza. Os problemas, as tentações, não é? Um certo obreiro disse uma vez: defunto boia. Defunto boia. Por mais que alguém esconda, uma hora aparece. Aí você vê o sinal. E aí ele não está firme. Ela não está firme. Ela está vivendo apenas a rotina, ele está vivendo apenas a rotina. O costume, é o que a gente falou antes. Sim. Não é? Eu, por exemplo, eu nasci no Evangelho, irmão Everton. E desde a minha meninice, eu às vezes brinco dizendo que senão não nasci dentro da igreja porque não era maternidade. Mas estive sempre dentro da igreja Assembleia de Deus de 1910. Mas houve um momento
em que eu precisei me decidir. Houve um momento em que eu precisei firmar a minha fé. E isso aconteceu aos 14 anos de idade. Foi um encontro pessoal com Deus, onde eu decidi viver de forma coerente com a palavra de Deus, e o contexto da vida faz com que a gente perceba que antes a gente ia muito pelo que me diziam, porque meu pai está me levando, porque minha mãe está me levando, porque o colega, meu amigo, minha amiga está indo. Tradições familiares, né? Justo, mas aí tem uma hora que a gente precisa tomar posição. Tomar posição. Verdade. E o senhor falou sobre tomar posição, sobre os frutos, e tem algo bem interessante, fazendo um link assim com o camaleão. Sim. Não é verdade? Vocês já perceberam que o camaleão, por onde ele vai passando, ele vai se camuflando. Não é verdade? E infelizmente isso tem uma aplicação espiritual muito forte. Justo. Não é verdade? Porque a gente às vezes vê no nosso contexto, né? Muitos jovens que às vezes estão... Eu gosto muito de trazer muito para o contexto assim de escola, faculdade, né? Que é o ciclo onde muitas vezes estamos. Eu também sou jovem, né? Então, é o ciclo onde muitas vezes estamos. Então, assim, às vezes acontece do jovem querer... acaba sendo influenciado. Justo. Né? Influenciado pelo convívio ali onde ele está. E é esse efeito camaleão, né? A Bíblia, o Salmo 1, ele fala sobre o homem que não se deixa, né, ser levado por essas situações. Justo. Não se deixa ser levado pelas rodas dos escarnecedores. Não é verdade? Então, como jovens cristãos que temos que dar, de fato, esses bons frutos, eu acredito, presbítero, que é essa decisão. Não podemos ser um crente, se podemos assim dizer, camaleão. Na verdade, nossa vida ela deve, de fato, ser uma vida de exemplo, que onde os nossos amigos, familiares, colegas, os que estão ao nosso redor, assim que eles olhem para a gente, eles possam identificar esses frutos. Justo, irmão Everton. A gente não pode ser um crente agente secreto, né? Verdade. É onde a gente se revela em dados momentos oportunos, não é isso? Às vezes a ocasião vai gerar o crente, né? Não, então aqui eu sou crente, não, mas aqui eu não posso ser tão crente. Verdade. Né? Aqui eu não posso sequer ler a Bíblia, ler um livro, não é? Às vezes o convívio que a gente está, Verdade. às vezes as pessoas usam de pornografia, Verdade. acessos assim e pornofonias na frente de todo mundo. Verdade. Só que aí um crente, ele não pode ler a Bíblia, Verdade. ele não pode ter a Bíblia junto com ele, não é? E às vezes ele diz assim, não posso porque a minha amiga, ela não é evangélica, ela vai se sentir constrangida. Não, eu sou crente independente da circunstância. Verdade. E eu preciso declarar essa minha fé diante de todo mundo. Eu não sou agente secreto, não. Verdade. Eu sou crente revelado. Verdade. E principalmente hoje, no contexto que estamos vivendo, né? Principalmente na escola, na faculdade, o senhor frisou bem. É algo assim muito sem filtro. Sim. Né? Antigamente você via que era uma coisa mais assim, bem oculta. Isso. Né? Mas hoje não, é algo muito declarado, não é verdade? E nós, como jovens cristãos, que professamos mesmo a fé em Cristo, não podemos nos deixar intimidar. Sim. Porque é isso que o inimigo quer. Né? É isso que está sendo feito aí. Né? No mundo, escola, para tentar nos inibir, para tentar nos sufocar. Mas temos Cristo e com a ajuda dele, do Espírito Santo, nós vamos combater tudo isso em nome de Jesus. Mas, presbítero, temos aqui 2 perguntas, certo? Dos jovens, e vai ser seguida as perguntas. Então, o senhor está preparado aí também? Deus me ajude. Vamos à pergunta por 2 jovens, o Jackson e o Jadson Melo, né? Ninguém vai perceber também que eles são irmãos, não é verdade? Vamos lá da área 35, fique à vontade para fazer as perguntas. Pai do Senhor, primeiramente. Amém. Amém. O que fazer para ficar mais firmes e ter a certeza que estamos firmes? O que fazer para Está firme. Para ficar mais firme. ficar mais firme e ter a certeza, Que estamos mais ter a firmes. convicção. Isso. Muito bem. A próxima pergunta. Só dizemos com a paz do Senhor. Amém. A minha pergunta é: quais são as principais características de alguém que está firme e alguém que não está?
Muito bem, uma pergunta complementando a outra. Muito bem. Muito bom. Eu não vou lembrar o nome dos dois, dos gêmeos. É o Jackson e o Jadson. O Jackson e o Jadson. Muito bem. A forma que a gente tem para aumentar a nossa firmeza, né? Sim. Para estarmos firmes verdadeiramente, demonstrarmos essa firmeza, a gente precisa criar em nossa vida uma rotina. Sim. Uma rotina. O crente em si, ele precisa ter na sua vida espiritual um alimento diário. A gente costuma, os jovens muito mais, né? Tomar café, almoçar, jantar, e às vezes entre o café da manhã e o almoço tem um lanche, entre o almoço e a janta tem um lanche, e depois da janta tem outro lanche, não é? Então, a gente precisa se alimentar, a gente precisa beber água, não é? E tal como é essa prática comum para a nossa vitalidade física, também nós precisamos desse cotidiano espiritual. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus, a gente precisa criar uma rotina espiritual. Eu preciso, a minha firmeza espiritual, ela não vai se dar por aquilo que de repente eu faça uma vez ou outra, não é? Eu faço esporadicamente, não. Eu preciso criar uma rotina, eu preciso falar com Deus todo dia, eu preciso ouvir Deus falar todo dia. E qual o melhor caminho para ouvir Deus, ter a minha firmeza espiritual? Como já disse antes, observar a palavra de Deus. Não é? Às vezes a gente percebe pessoas tão assim habituadas, viciadas na rede social, por exemplo, não é? Aí, se você for lá ver o tempo em que a pessoa passou na rede social, dá quase 24 horas, né? A diferença só deu porque o celular descarregou e desligou, porque senão seria com ele no carregador. E se a gente diminuísse esse tempo? E se a gente dedicasse mais tempo com Deus? Né? Um colega uma vez se desafiou, e está aí um desafio, né? Hashtag fica a dica, né? Ele se desafiou a utilizar o próprio celular para ler a Bíblia. Sim. Ele disse, o celular me tira muito tempo, acessando uma coisa, vendo outra, ouvindo música, e eu vou ler a Bíblia pelo celular. Ele conseguiu ler a Bíblia em 3 meses. Meu Deus. Num ônibus, no momento de intervalo e lendo a Bíblia. Quanto tempo a gente não perde às vezes? Verdade. O quanto a gente não se distancia de Deus, da firmeza espiritual, porque a gente não se atém a ter uma rotina com Deus. Verdade, verdade. E o senhor falou sobre os hábitos, né? Sim. A partir do momento quando a gente tem essa, posso dizer assim, uma reeducação dos nossos hábitos, a gente vai vendo que vai fluindo. Justo. E quando menos espera, a gente está envolvido ali, principalmente com as coisas espirituais, não é verdade? Mas, presbítero, falando ainda um pouco sobre essa caminhada de firmeza, tem algo que vem em momentos assim para nos desestabilizar. E de fato, 2 coisas interessantes, é o medo e o desânimo. E falando sobre medo e desânimo, a gente lembra de Elias, não é verdade? E o que a história de Elias, ela pode nos ensinar sobre os momentos de medo e desânimo na caminhada cristã. Muito bem, irmão Everton. O que a história do profeta Elias nos ensina é que ele, tal como nós, vivemos de fé em fé, não é? A Bíblia diz que eles eram homens semelhantes a nós, vivenciavam as mesmas paixões, as mesmas dificuldades que nós vivemos. E o profeta Elias é interessante porque a Bíblia não diz quem eram seus pais. Sim. E só diz que ele era um profeta de Tisbe, era um tisbita. E ele já começa profetizando, dizendo que não choveria segundo a sua palavra. Depois que ele profetiza que não choveria, aí Deus diz assim, vai se esconder, vai para o Querite, não é? Aí do Querite, quando ele é alimentado, bebe água, dali ele vai para a casa de uma viúva para ser cuidado. Depois que ele é cuidado, ele volta para desafiar os profetas de Baal e Azera, os 850 profetas, ora, cai fogo do céu. Verdade. Aí os profetas são vencidos, depois o que acontece? Se esconde de novo. Verdade. Se esconde, vai para a caverna. Lá na caverna o anjo acorda, desperta, né? Dá alimento a ele volta a dormir. Depois vai lá e acorda Elias. Ele, com aquele alimento, a Bíblia diz, ele caminhou 40 dias e 40 noites e foi para outra caverna. Verdade.
E lá na caverna, o Senhor chama ele de dentro da caverna para vir para a porta da caverna e ele ouve a voz de Deus. Então, num contexto, Elias, diante das ameaças, chegou a pedir a morte. Deus, já basta. Já basta. Então vem um desânimo. A vida do crente, ela não serão só de altos. Verdade. Nem só serão de baixos. Haverão momentos de vales, haverão momentos de montes. Haverão momentos de alegria, haverão momentos de tristeza, haverão momentos de dificuldades, não é? E alguém disse num ideograma chinês que a palavra crise, né? Ela tem o contexto de desespero e de oportunidade. Eu escolho o que é que esta dificuldade vai me trazer. Porque a vida do cristão não é só bonança. Verdade. Haverão tempestades, haverão dificuldades, não é? E eu lembro agora, irmão Everton, um exemplo que o nosso pastor uma vez falou, não vou ser exato como o nosso pastor disse, mas ele uma vez falou que em um determinado país, ele viu uma ponte, que nas extremidades da ponte haviam soldados que estavam com uma chave. E sempre que passava algum veículo pesado, ele ia lá e apertava os parafusos da ponte. Aí ele perguntou, olha, por que isso aqui? Ele disse, não, é porque essa ponte aqui foi construída de forma emergencial e ela não suporta muito peso. Então, na medida em que passa veículo mais pesado, a gente tem que apertar para que ela possa ter estrutura e suporte mais um tempo enquanto a ponte real é feita. E a vida do crente é assim. Verdade. Vem os balanços, vem os desajustes, aí o Espírito Santo vai lá e aperta. Verdade. Vem o desânimo, vem a tristeza, o Espírito Santo vai lá e aperta. Não é? Porque a gente balança, mas não cai. Verdade. Não é? A gente encurva, mas não fica prostrado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que interessante essa comparação, esse paralelo que o senhor trouxe sobre esse aperto, né? Sim. Esse aperto. E assim, são manutenções necessárias para a vida do crente, né? Sim. E principalmente dentro do nosso contexto, né, do que estamos conversando aqui, para o jovem cristão. E dentro desses ajustes, eu acredito que teria duas coisas aí que a gente poderia tomar como exemplo para ser uma constância na vida, né? A importância da oração e da palavra de Deus para manter essa firmeza. Justo, irmão Everton. A oração e a leitura da palavra, né, são essenciais, são insubstituíveis, né? Eu acredito que ninguém nunca viu um pássaro voando com uma asa só. Verdade. Não é? Não só a leitura, só a oração, não. A gente precisa ter os dois interligados. Verdade. Então, a vida de oração, a vida de leitura da palavra, o devocional, faz com que a gente possa estar enfrentando e encarando esses problemas de frente, né? O desânimo, a agonia, os pavores, as tempestades que sobrevêm. E se a gente não estiver orando, a nossa fé vai ficando frágil. Se a gente não alimentar a nossa alma pela palavra, a gente começa a procurar ajuda em lugar errado. Vai procurar na rede social, vai procurar ajuda no Google. O que é que eu faço hoje porque eu estou triste? Não, a palavra de Deus vai... As inteligências artificiais, né? Hoje aí, o chat GPT e tantas outras, né? Aí esquece da fonte. Verdade. A fonte é a palavra. Não é? O salmista diz, por que estás abatido, ó minha alma? Verdade. E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. A palavra de Deus é o alimento da nossa alma. Né? A oração, enquanto a oração é o diálogo com Deus da revelação, a palavra é a revelação do Deus que a gente ora. Verdade. Então a gente precisa estar andando e voando com essas duas asas. O senhor fez essa comparação e eu vi justamente algo que fala sobre essa questão. Acredito que o senhor também viu. De um pregador bem influente, né? E alguém chega para ele perguntando a ele, só para refrescar um pouco a mente dos nossos jovens aqui, e talvez você que está de casa, e alguém chega para ele e pergunta, né? Me fugiu agora o nome do pregador, mas alguém pergunta para ele o que era mais importante, né? A oração ou a palavra, né? A leitura da palavra. E aí ele faz esse link, analogia, né? Ele diz assim, olha, o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda, não é verdade? E aí o irmão que levou a pergunta ficou assim, se os dois são importantes para que ele possa voar. Sim. Então é a oração e a palavra, sem essas aí o crente não consegue
de forma alguma, manter essa vida espiritual, essa comunhão ativa. Não é verdade? Mas, presbítero, vamos agora para uma interação com os nossos jovens. Nesse momento, vamos fazer essa pausa para o segundo quiz bíblico, né? Nesse momento, e esse quadro, ele fala justamente assim, olha, quem disse a quem? Roda a vinheta. Nesse quadro, a gente vai fazer uma interação com os nossos jovens aqui e eles vão ter que responder quem foi que participou dessa interação. Quem disse a quem? E os nossos jovens estão aqui, como sempre, preparados para responder. Vamos ver se tem um desempate aí, né? Os meninos responderam, saíram na frente, mas as meninas disseram aqui que também estão preparadas para responder. Então, vamos lá para a primeira tela, a tela com o versículo Quem disse a quem? Olha aí, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E aí é com vocês. Quem participou dessa conversa, desse diálogo? Quem disse a quem? Será as meninas? Será os meninos? Sem pressão, só para... Quem é que vai arriscar? Pelo menos o interlocutor, quem foi que disse, quem foi que recebeu aí essa... Será que tem um chute? Eles estão bem concentrados, né? Estão pensando aí. Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Quem foi que disse? Não tem. Quem é que esperou alguém em jejum? Quem foi que estava lá esperando alguém chegar para ele, para levar lá, um jovem, um menino? Vamos ver quem foi. As meninas estão bem concentradas, elas estão... Vamos lá, teu nome? Pai do Senhor, meu nome é Everton Monteiro. Everton? Monteiro. Monteiro, da área? 46. Da área 46. Everton, quem disse a quem? Seria Paulo? Olha aí, será? Resposta na tela. E a resposta foi Cornélio, disse a Pedro. Cornélio que estava esperando Pedro. Vamos à segunda tela então, com o versículo do quadro Quem disse a quem? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Quem foi que deu essa resposta e para quem foi que deu essa resposta? Alguém se arrisca? Uma jovem, olha aí, para salvar as meninas. Seu nome, Pai do Senhor. Me chamo Poliana, Poliana, área 46. Área 46 também sendo bem representada. Poliana, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Quem disse a quem? Jesus disse ao jovem rico. Muito bem, cadê a resposta na tela? Jesus disse ao jovem rico, está aí registrado em Marcos, capítulo 10, versículo 18. Vamos à terceira tela, com o versículo do quadro Quem disse a quem? Agora, pois, fique teu servo no lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Quem disse a quem? O coração deles fica tudo... o coração deles fica acelerado, querendo... Alguém aí tem alguma... Olha, vamos lá para um chute aqui. O jovem... Jackson, um dos gêmeos da área... 35. José. E será que foi José? Resposta na tela. Judá disse a José. Não foi bem José, mas foi Judá, irmão de José. Gênesis capítulo 44, versículo 33. Quase lá. Vamos de louvor? Com a nossa cantora Rebeca Lira. E logo em seguida iremos para um rápido intervalo, mas você não sai daí, voltamos já já. Vejo os grandes cravos em suas mãos,
Apertado está o meu coração. Vejo a multidão a questionar, porque um rei crucificado está. Quantas maravilhas eu vi fazer, até sobre o mar eu já ouvi andar. E suas palavras que queimavam o coração me fazem entender que o sacrifício feito na cruz, quando morreu meu Jesus, foi por me amar, foi por me amar. O amor perfeito de Deus, o amor que entregou o Filho seu, incomparável é. O Rei morreu em meu lugar. Foi por mim, por você, oh, aleluia. Glória a Deus. Vejo os grandes cravos em suas mãos. Apertado está o meu coração. Vejo a multidão a questionar. Por quê? Porque um rei crucificado está. Quantas maravilhas eu vi fazer, até sobre o mar eu já ouvi andar. E suas palavras que queimavam o coração me fazem entender que o sacrifício feito na cruz, quando morreu meu Jesus, foi por me amar. O amor perfeito de Deus, o amor que entregou o Filho seu, incomparável é. O Rei morreu em meu lugar. Oh, aleluia! Não posso explicar esse amor por mim. De Senhor em servo se fez ao se humilhar. O sangue vertido de Cristo foi o que nos deu esperança. A cruz de cruz era o meu lugar, mas Ele a tomou pra mim, aleluia. E o seu amor me fez entender que o sacrifício feito na cruz, quando morreu meu Jesus, oh, aleluia, adore, levanta a tua mão. Foi por mim, foi por amar você que Ele se entregou. O amor perfeito de Deus, o amor que entregou, aleluia. Incomparável é. O Rei morreu em meu lugar. Ele morreu em meu lugar. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. O Espaço Jovem está de volta e já estamos no último bloco. Rapaz, se pudéssemos, né, continuávamos aqui. Os jovens estão bem ligados aqui, tá vendo? Não querem sair. Tá vendo, irmã Rebeca? Tá vendo, presbítero? Não querem sair de forma alguma. E o nosso convidado de hoje, para estar aqui participando e tendo essa conversa, né, com a juventude, com você, querido irmão, irmã, telespectador que está aí nos acompanhando, presbítero Marcos André,
que coopera com o nosso pastor aqui no Grande Recife, coordenando uma das áreas, né, aqui no Recife. E, presbítero, dentro dessa interação de hoje, essas perguntas, né, e esse tema, estás firme, já temos falado sobre tantas coisas boas, mas o que o senhor pode falar para nós aqui sobre as más companhias, né? E estamos vivendo num mundo de muita influência, né? Os influencers digitais, o que é essas más companhias ou a influência, né, digital pode abalar na firmeza espiritual? Muito bem, irmão Everton. Essa pergunta ela é interessante porque é o convívio da gente, né? É o dia a dia. Tanto as amizades como principalmente a influência digital, né? As influências digitais. E eu posso dizer de que uma das maneiras que ela vem nos abalar nossa firmeza espiritual, é de forma sorrateira, né? Verdade. Às vezes, aparentemente, com nada demais. Verdade. Isso é coisa simples, não é? É comum, é normal, é aceitável. E só que esse contexto vai se aprofundando de uma maneira tão prejudicial que às vezes a pessoa vai se distanciando da própria família. Verdade. Do convívio social, de amigos. Verdade. Até mesmo às vezes criando repulsa pelos estudos e ainda pela igreja. Verdade. Não sente desejo de ir para a igreja, não sente desejo de estar mais com a família, porque está ali apegado a amigos, né, as más conversações, porque está corrompendo os bons costumes, ou até mesmo pelas mídias sociais ou pelas redes sociais, que de forma sorrateira vai atraindo, vai minando e vai deixando o jovem que antes era firme, o crente que antes era firme, agora maleável, agora tolerante, né? Agora ele já está permitindo, tolerando algumas coisas e é um progresso de queda, né? Ou um regresso, não é? Ou um regresso. E uma passagem bíblica que é muito interessante, o senhor até citou ela já aqui, que é a passagem do salmista Davi, no Salmo de número 1 e o verso de número 1. E eu queria ler essa expressão, que a versão que tem é a NVI, mas a palavra de Deus é compreensível e é poderosa. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Verdade. Ele não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verdade. Eu vejo aqui um processo, né, gradual de um declínio espiritual. Verdade. De desestabilização da firmeza. Ele diz assim: bem-aventurado o que não anda. Sim. Ele já começou a andar, é um convívio comum. Daqui a pouco aquilo que ele andava com a pessoa, ele convivia, agora já se tornou atrativo. Aí o salmista diz assim: ele não se detém. Sim. Porque ele vai sendo engoldado, né? E ele antes andava, agora ele já dá atenção, ele já para. Verdade. E depois ele diz: não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele começou andando, depois se parou, se deteve e depois sentou, se acomodou. Se acomodou. Não é? Se conformou. E há um ditado nas Forças Armadas, me lembrei agora, que diz assim, que na hora o soldado tem que estar em pé, de prontidão, atento a qualquer emergência. E ele diz assim: quem senta, deita. Quem deita, dorme. Quem dorme, morre. Verdade. Na medida em que a gente não vai se percebendo, irmão Everton, o diabo ele vai minando a gente de forma sutil, atrativa, e de repente aquele jovem que antes era assíduo na igreja, ele já não vai mais para a igreja porque ele precisa maratonar uma série. Verdade. Ele perdeu tempo ali na rede social. Às vezes, na conversa com um amigo, uma amiga que leva ele ao erro. E a gente vê isso nas mídias televisivas. Quantos jovens se autodestroem ou destroem alguém por causa dessas influências. Verdade. O senhor falou principalmente dessa sutileza, né? Justo. De uma forma muito sorrateira. E a gente vive uma era de grande influência digital, né? Muitos jovens, a gente até vê gírias, né, no meio dos jovens, que fazem links com o que são chamados hoje de influências, né? Sim. Mas, na realidade, o que é que essa pessoa tem para influenciar? Às vezes ela é uma má influência até para ela mesma,
não é verdade? Mas o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo tão difícil. Nós estávamos conversando, eu e o senhor estávamos conversando ali, dessa troca de valores, dessa inversão de valores, né? Aquilo que era certo, hoje muitos não têm como certo, né? O certo tem como errado, mas a gente que estamos aqui como seguidores de Cristo, nós não podemos compactuar com essa inversão de valores. O certo continua sendo certo, o errado continua sendo errado, não é verdade? E quando a gente vai olhar para esse mundo digital, né? Que é onde muitos estão ali ligados, né? É uma pessoa daqui, lá de outro país, de extremidades, né? Estão todos juntos ali à distância de um clique, não é verdade? E a gente vai vendo que tem coisas que são aparentemente ao olho humano não tem mal algum, né? É inofensivo, não é verdade? E quando menos espera, você está ali naquela rede, está atraído, né? É como uma teia de aranha. Você observa que a aranha ela faz aquela teia e quando menos espera, um inseto vem, consegue nem identificar, quando menos espera, está preso e não consegue mais soltar. A aranha vem de uma forma bem habilidosa e vai ninhando o abismo, não é, presbítero? Vai chamando outro abismo, é um cego guiando outro cego e quando menos espera, você está ali inserido naquele contexto e para sair dá muito trabalho. Você não percebe quando vai se envolvendo, mas quando você está lá no meio, está envolvido, para sair dá trabalho. Né? Uma coisa que a gente tem visto muito esses dias é a fase, o investimento, né, nas nossas crianças, não é verdade? E que às vezes muitos pais acabam não tendo esse tato de acompanhar, de estar observando, né? As crianças. E quando vê um jovem, mas o jovem ele já tem um poder de escolha, já sabe distinguir o que é certo, o que é errado, mas é justamente aí, essa sutileza, o inimigo das nossas vidas, quando a gente vê, ele coloca algo lá que pra gente é atrativo. E quando menos espera, a gente tá aí nessa rede, né? Mas que Deus nos ajude para que possamos seguir o maior influenciador que um dia palmilhou nessa terra, que é Jesus, né? Nós temos Cristo como exemplo, nós temos pais, mães como exemplo, às vezes por alguma dificuldade, às vezes não conseguimos ter tanto aquele exemplo como gostaríamos dentro da nossa casa, mas nós temos homens de Deus, né, que servem como exemplos, líderes, temos a Bíblia como referência, então nós temos sim em quem nos espelhar, não é verdade, presbítero? Mas em meio a todo esse contexto, existem jovens remanescentes. Existem remanescentes, né? E o que significa, presbítero Marcos, ser um remanescente nos dias atuais? São os fiéis, né? São os fiéis. São aqueles que se abstêm. Verdade. Poderia usar dois textos da palavra de Deus, que é Romanos, capítulo 12, versículo 2, e Daniel, capítulo 1, versículo 8. Sim. Seriam os inconformados, os que não se conformam, e os incontaminados. Verdade. Não é? A Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Sim. Né? Então, são os remanescentes. Verdade. São aqueles que se abstêm do pecado, são aqueles que fogem da aparência do mal, Sim. São aqueles que não se testam. Não é? A gente percebe Sansão com Dalila brincando com o pecado. Ela diz, me dê o segredo da tua força. Aí ele vai dizendo de uma forma que não era, me amarra minhas tranças. Ele vai brincando com o pecado, Eu né? digo assim, a insensibilidade estava tão grande, né, que o pecado é uma das características do pecado, Justo. como a lepra. Na verdade, o senhor comentou sobre Naamã, tem hora que ele não sente mais nada. Isso. Você fica insensível. Insensível. E começa a ignorar os riscos. Verdade. O que Sansão estava fazendo era ignorar o risco. Verdade. Eu consigo vencer essa tentação. Verdade. Eu consigo vencer. Ele pensou que estava sob controle, Isso. mas na realidade ele tinha perdido o controle e tinha perdido, já estava. Escravizado. Aí o contexto faz com que a gente olhe para a vida de Sansão e veja alguém fragilizado, anestesiado pelo pecado, diferente de José. Sim. José está na casa de Potifar, longe da casa dos pais, longe dos familiares, vendido, escravo. A mulher de Potifar vai contra ele,
não é? Dizendo assim, olha, deita-te comigo, dá uma proposta indecente. E a Bíblia diz que ela insistia com ele todo dia. Não era algo assim pontual. Sim. Então ele estava... o diabo, por meio dela, estava investindo para ceder a sua estabilidade espiritual. Mas José olha e diz assim, olha, entre ser escravo, pecador, eu prefiro ser um preso livre em Deus, na minha consciência, na minha alma, não é? Do que ser um herói cego, não é? Cego e sem a presença de Deus, como foi Sansão. Que é uma das frases mais tristes assim do contexto bíblico, em que a gente poderia destacar agora, em que a Bíblia diz assim, quando Sansão vai se levantar e diz assim, como das outras vezes, a Bíblia diz, e ele não sabia que o Espírito já havia se retirado dele. A insensibilidade. Né? Essa insensibilidade. E o senhor citou também Daniel. Isso. E uma das partes mais bonitas, todo o contexto da história de Daniel é muito forte, é muito bonito e trazem lições para nós que somos jovens, né? Mas tem algo que me chama interessante. Já no finzinho da carreira de Daniel, o rei chama ele. Sim. E uma das perguntas que o rei faz a Daniel que me chama muita atenção, ele já velho, não é verdade? Ele já velho já, eu fico pensando, quem sabe, cabelinho já branco e tal, e a pergunta, o presbítero falou aqui, Daniel, és tu o mesmo? Né? Conservastes? Porque tem aqui história sobre ti, mas eu quero saber, és tu o mesmo? Então, que possamos conservar isso, independente de onde nós possamos estar, independente da nossa idade, nós possamos conservar essa essência. Glória a Deus. O assunto tá bom, né? Tá bom. Mas vamos ver uma pergunta. É o jovem Neemias Sobral, lá da área 35. Neemias, a paz do Senhor. Amém. Presbítero, na caminhada cristã, principalmente do adolescente, encontramos, infelizmente, períodos de inconstâncias, até mesmo de quedas na nossa vida espiritual, que muitas vezes desafiam até mesmo a nossa firmeza, que é o assunto do Espaço Jovem de hoje. Dentro desses períodos de inconstância, até mesmo de queda, é algo apenas humano? Pode ser completamente evitado? Ou mesmo assim, ainda nisso, há um sentido dos céus? Muito bom, Neemias, a sua pergunta. E aqui eu já faço o link também, dentro desse contexto, presbítero, como é que nós podemos, né, ajudar outros jovens que estão passando por situações assim, né, por essa questão de enfraquecimento da fé, instabilidade da fé. Como é que a gente pode ajudar eles a se manterem firmes? Muito bem. O contexto das adversidades, né, das crises, dos abalos que vem na fé da gente, na nossa firmeza, elas podem acontecer e acontecerão também por permissão de Deus. Mas a ação de sair é nossa. Sim. É nossa, não é? A gente precisa tomar posição, a gente precisa agir para que a gente possa continuar firme, reestruturar ou estruturar a nossa vida espiritual. Então, ao contexto da nossa vida, virão circunstâncias que a gente já falou, elas vão abalar a gente, elas vão vir para serem, nos trazer um ensino, não é? Porque a tempestade, por exemplo, aos discípulos foi inevitável, não é? Eles não conseguiam administrar, foi inadministrável, não é? Mas ela foi pedagógica e ensinou eles. Há quem diga que o barco em que eles estavam, irmão Everton, era um barco pequeno, não tinha mais que 5 metros. Ou seja, Jesus estava tão perto e eles em apuros. Mas aí alguém diz, mas Jesus não estava no barco? Por que veio a tempestade? Não é? Por que veio a tempestade? Não significa dizer que a vida cristã, irmão Neemias, não haverão dificuldades. Haverão. Mas Jesus está conosco na dificuldade e Ele nos ajuda a vencer a dificuldade. Não é? E eu posso ajudar o meu irmão, ajudar o meu amigo. Eu posso servir de influência. Se existem mais influências, existem as boas. Não é? Eu posso influenciar o meu amigo ao invés de compartilhar com ele um link de algo que não me eleve espiritualmente, compartilhar algo que eleve, que faça ele pensar, convidá-lo, não é, para a igreja e não dizer assim, vai que eu te espero. Não, eu vou aí e a gente vai junto. Não é?
A gente vai caminhar junto. Olha, vai ter uma consagração enquanto o colega que está mais fraco diz assim, eu estou cansado, eu tô com sono, estou sem força. Não, eu vou aí, a gente vai, eu também estou cansado. Não é? Olha, vai ter um ensaio hoje, vamos para o ensaio, vamos para a doutrina. Eu preciso estimular ele, autodesafiar ele, para que ele possa se sentir incentivado, motivado, não é? Eu às vezes sempre uso frases militares, mas é porque ensina muito. E tem uma frase que diz assim, quem sai junto, chega junto. Eu não posso me satisfazer em eu vou embora, eu tô bem, deixa meu amigo para lá. Não, vai eu e ele. Por mais que alguém passe na frente, o que importa para mim, glória a Deus, não é chegar primeiro, é chegar no alvo. É chegar na linha de chegada, não é? Verdade. Glória a Deus, Jesus está com a gente. Está sim, glória a Deus. E Elias, no contexto da vida dele, dos altos e baixos, teve um momento que ele se estabilizou e ele caminhou. Aí o Senhor disse assim, olha, Elias, tu vai ungir Eliseu, vai ungir mais alguns, e ele cumpre o ministério com estabilidade, e daqui a pouco, qual o fim? Levado para as mansões celestiais, não é? Então a gente pode e deve ajudar os nossos amigos. O senhor falou, dentre tantas coisas que o senhor falou, algo assim, depende de você. Sim. Você lembra daquele jovem, do filho pródigo? Sim. Né? O filho pródigo tomou uma decisão precipitada, mediante que estava ali à sua vista, foi atraído, na verdade, veio o pensamento, desceu para o coração, e ele fez o que ele queria. Não é verdade? Mas quando ele estava lá, distante da casa do Pai, distante da comunhão, o texto diz assim, caindo em si. Caindo em si. Quando o jovem, ele ainda tem esse sentimento, né? de temor, né? A Deus. E ele sempre pensa, será que eu estou andando certo? Será que estou andando errado? O Espírito Santo, né, que está conosco. Então, quando ele tem esse temor, ele cai em si. Ele cai em si. E ele diz, caindo em si, levantou-se. Não é verdade? Não ficou prostrado ali. E foi ter com o seu pai. Não é verdade? Veja o contexto onde ele estava inserido, as amizades, as influências, mas ele encontrou forças ali e conseguiu retornar para a casa do seu pai. E quando chegou lá, o pai tinha anel, o pai tinha vestes, o pai tinha calçado, o pai tinha banquete, não é verdade? E tá muito ligado justamente ao contexto que estamos inseridos, às nossas amizades. Né? O senhor também frisou sobre amizades. Então, eu sempre aprendi, desde de pequeno, de criança, minha avó dizia assim, olha, nunca se encosta em uma árvore que não dá sombra. E como é que eu vou andar com alguém que não tem o que me ensinar? Como é que eu vou andar com alguém? Ela sempre dizia assim, olha, ande com alguém que seja mais crente que você. Sim. Não é verdade? E aí, esses dias eu estava comentando com alguém, disse assim, olha, você já prestou atenção que num lugar deserto, ninguém vai se encostar em um espinheiro? Não é verdade? Além de não dar sombra, vai lhe espetar. Não é verdade? Tem nada melhor que você se encostar num dia quente, assim, debaixo de uma árvore que lhe dá sombra. Então, sempre esteja andando com alguém que é mais crente que você, mas lógico, não se esqueça também daquele que está, como o senhor falou, vulnerável, né? Justo. Para que possa ser uma ajuda. Mas também não se sinta forte o suficiente pensando que você sozinho vai conseguir ajudar aquela pessoa. É como uma pessoa que está em cima de um muro. Permita-me usar essa conjectura. Quem está em cima de um muro, ele não tem tanto equilíbrio, não é verdade? E logo alguém que está embaixo, que vai tentar ajudar ele não vai conseguir se equilibrar. Então, para puxar aquela pessoa que está em cima. Então, que a gente possa ter esse equilíbrio e procurar ajuda em Deus, nos nossos líderes, para que a gente possa ser essa rede de apoio para quem de fato precisa, mas que não possamos colocar a nossa fé em risco também. Não é verdade, presbítero? Para quem hoje se sente, quem sabe, vacilante ou cansado, qual a mensagem de esperança que o Evangelho traz para essa pessoa? Presbítero Marcos, o que nós podemos deixar, o que o senhor pode deixar para os irmãos que estão aqui, mas que estão também nos acompanhando nesse momento em casa, que acompanhou toda essa programação, para que eles possam continuar firmes em Cristo?
Muito bem, irmão Everton, e a todos que estão nos ouvindo, eu quero glorificar a Deus por esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui com o senhor, com vocês, né? Agradecer ao nosso pastor pelo privilégio, a oportunidade de aqui estar, mandar uma saudação para os irmãos na área 61 em Comportas e para toda a minha família, e dizer de que a palavra bíblica, a palavra de boas novas que o Evangelho traz para nós, fique firme. Venha o que vier, lute contra as suas próprias fraquezas. Procure ajuda, como disse o presbítero Everton, procure andar com uma pessoa mais crente que você, que ora mais que você, que lê mais a Bíblia do que você. Estar firme não significa ausência de abalos, não significa ausência de dificuldades, não é? O compositor cantou bem, ele disse: tentado, não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Então, mantenha-se firme. Os mais altos prédios, pontes, têm balanço. Mas o balanço é para que ela não caia. Glória a Deus. É o balanço que o prédio tem para que ele não caia. São balanços já programados. Amém. Então vai vir a tentação, vai vir a dificuldade, vai vir a fraqueza, mas se agarre em Jesus Cristo. Corra para o Senhor Jesus. Mude a sua rotina e se aproxime de Deus. Tiago escreveu e disse: chegai-vos a Deus. Amém. E Ele se chegará a vós. Glória a Jesus. Amém? Então receba esta palavra neste dia, nesta hora, e saiba, o Senhor está com você. Eu quero orar por você. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai do céu, nesta hora, Jesus, estamos na Tua presença. Ó Deus, como Tu estás conosco. Jesus. Como é real a Tua presença. Verdade, Deus. Nós necessitamos, carecemos da Tua mão de ajuda, Deus, da Tua força, da graça, Senhor Jesus, para nos alcançar, para nos estabilizar, até mesmo nas nossas agonias, Senhor, nos nossos problemas pessoais, interpessoais, emocionais. Tu és o Senhor que equilibra, glória ao nome de Jesus, as nossas emoções. Tira o desânimo, tira a angústia, tira a depressão, tira, Senhor Jesus, os pavores, as guerras internas e nos faz estar firmes na rocha, inabalável na Tua presença. E por mais que venham as intempéries, por mais que venham as dificuldades, como diz a Tua palavra, nós podemos nos abrigar no esconderijo do Altíssimo, estarmos debaixo da sombra do Onipotente. Nos sustenta nas nossas mãos, nos ajuda, Senhor Jesus, a vencer, a estarmos sempre firmes e abundantes na Tua obra, dando-Te glória com as nossas vidas e com as nossas ações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bênção. Chegamos ao fim dessa programação. E você, querido, que está nos acompanhando nesse momento, esperamos que, assim como sentimos a presença de Deus aqui nessa programação, você em casa também tenha sentido, tenha tido as tuas forças renovadas em Deus. Esteja firme em Cristo Jesus. Agradecemos a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos tem concedido de poder estarmos aqui participando dessa programação abençoada, desse espaço jovem, e agradecemos também a participação do nosso querido presbítero Marcos André, que nos deu a honra de estar aqui conosco. Deus continue abençoando a sua vida. Foi muito bom partilhar desse momento com o Senhor. Agradecemos também a cantora que veio aqui participar, a Rebeca Lira, é verdade, Rebeca Lira. Deus continue te abençoando, Rebeca, foi muito bom também tê-la conosco. E agradecer também aos nossos jovens aqui que abrilhantaram esse momento, né? Os jovens da área 35 e também da área 46. Deus abençoe vocês, foi muito bom. Deus abençoe sua vida. Até o próximo, se assim Deus nos permitir. E vamos encerrar da melhor forma. Vamos encerrar louvando a Deus com a nossa querida cantora Rebeca Lira. Glória a Jesus. Se em teu viver existe
um vazio. E se não podes cantar como os que cantam pra Jesus, não se detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás